Bem-vindos a este programa. Mudanças climáticas constituem hoje um tema de atualidade. A comunidade internacional está dedicada a cumprir os compromissos ambientais já assumidos, com os olhos postos na próxima Cimeira do Clima em Glasgow. A cimeira será a COP26, em Escócia, no mês de novembro próximo. E esta cimeira realiza-se num contexto especial, apesar dos incumprimentos registrados ao longo dos anos e da irresponsabilidade de alguns dos seres humanos deste planeta. Os profissionais de comunicação social, como são os jornalistas, têm a missão de sensibilizar a opinião pública sobre a dimensão e o impacto das mudanças climáticas. Para falar deste tema, tenho hoje como convidada Cândida Leonor Rocha, professora universitária na Universidade Lusófona de Lisboa e com um doutoramento em Engenharia do Ambiente, concretamente em mudanças climáticas. Está no país no âmbito do projeto Cumprindo a Promessa Climática em São Tomé e Príncipe e está justamente a orientar uma formação dedicada aos profissionais de comunicação social, uma formação de 2 semanas sobre as mudanças climáticas. Cândida Leonor Rocha, seja bem-vinda a este programa. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada por dar espaço de antena a este tema que é tão fundamental para a espécie humana, para todos nós. Exatamente. Como fiz referência, os olhos estão expostos para Glasgow, na Escócia, a COP26, aliás, vai ser o tema de discussão na 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que iniciou justamente hoje. Exatamente. Iniciou hoje, já foram os discursos inaugurais, já foi o discurso do Dr. António Guterres, que muito bem alertou para a crise climática que está a acontecer já neste momento. E, portanto, este alerta que nos foi dado já há tanto tempo que nos está a ser dado pelos cientistas e mais concretamente agora neste último relatório do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, o IPCC, este último relatório os cientistas dizem que é inequívoco. Para um cientista usar esta palavra, inequívoco, é algo que eles têm mesmo muita certeza. E têm a certeza de que as mudanças climáticas estão a acontecer, as mudanças climáticas estão a acontecer e a causa é o ser humano, estão a acontecer e os impactos já se fazem sentir, nós já conseguimos sentir no nosso dia-a-dia as consequências, os impactos das mudanças climáticas e estão-nos a alertar que se não agirmos, se não começarmos a implementar as soluções, então o nosso futuro vai ser um futuro que não é muito promissor. Há alguma analogia entre aquilo que o contexto pandémico que vivemos hoje com as mudanças climáticas? Alguma analogia? Pois há com certeza muitas analogias sobre aquilo que está a acontecer, porque o nosso planeta, o planeta Terra, ele está-nos a mandar vários sinais. Nós até temos cientistas da NASA que estudam os sinais vitais do planeta Terra, assim como os médicos estudam os sinais vitais do nosso corpo, do corpo humano. E estes sinais vitais, como por exemplo aqui nós medimos a pulsação, certo? Medimos aqui os nossos batimentos cardíacos. Nós temos aqui estes sinais que nós sabemos se estamos doentes ou não, ou se estamos com uma vida, com uma saúde muito saudável. Os cientistas andam a estudar os sinais vitais do planeta e o planeta está-nos a dar um sinal claro de que não está bem, que está com problemas.
E os problemas conseguem-se ver através do aumento da temperatura, por exemplo, da falta de precipitação, destas ondas de calor, destas secas, destes eventos extremos que afetam o mundo inteiro e, ao mesmo tempo, está-nos a dar também esta mensagem de que estas consequências, como por exemplo é o caso da Covid-19, podem ser ainda mais sérias no futuro se nós não conseguirmos ouvir o nosso planeta, perceber que ele está a ficar doente e conseguirmos resolver os seus problemas. Porque é uma coisa que o ser humano ultimamente, na nossa geração, porque os nossos pais e os nossos avós tinham uma ligação à natureza que é muito diferente daquela que nós temos agora. Exato. Porque o que nós temos agora é como se fosse uma desconexão. Nós estamos desconectados da natureza. Nós até achamos que somos superiores, não é? Parece que estamos ali num pedestral, não é? E que somos mais do que o resto dos nossos seres vivos. Uhum. E a verdade não é essa. A verdade é que nós somos parte. Não estamos a perceber esses sinais. E portanto, falamos aqui da 76ª Cimeira das Nações Unidas e tem, portanto, uma particularidade, o facto dos Estados Unidos estarem de regresso, e o próprio Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o seu país está de regresso e que, de facto, vai outra vez assumir os compromissos que foram assumidos anteriormente relativamente à questão das mudanças climáticas. O seu antecessor não terá tido esta inclinação, digamos assim, não? E isso é fundamental. E isso é fundamental porquê? Porque os Estados Unidos sempre tiveram este papel de liderança. O papel de líder, exatamente. Pois. O papel de líder, ou seja, se os Estados Unidos estão a fazer, é muito mais provável que os outros países acompanhem e sigam. E quando os Estados Unidos se põem na posição que teve quando o Trump estava no poder, é muito complicado para o resto do mundo dizer, então, mas calma, se os Estados Unidos não estão a fazer, porque é que nós vamos fazer? E o que é que se pode esperar da COP26, já que houve um hiato, digamos assim, desde a COP21, aquela que foi realizada em Paris, em que foram assumidos enormes compromissos, e desde então fez-se um pouco de progresso, muito lento. O que é que se pode esperar da COP26? O progresso foi demasiado lento. Acho que é esta a mensagem que tem de ser transmitida nesta COP. O progresso que foi feito foi demasiado lento e não é suficiente para conseguir colmatar os impactos graves que estão a chegar, que nós já os conseguimos sentir, porque todos os dias agora nas notícias internacionais nós ouvimos que temos um furacão nos Estados Unidos e temos um incêndio na Austrália e depois temos no México, por aí fora, inundações no México. Temos todos os países praticamente a sentir já as mudanças climáticas, estas consequências, estes impactos, e se em conjunto não conseguirmos resolver o problema, então temos muito poucas hipóteses de ter um futuro que é aquele que nós conhecemos no presente. Ou seja, aquilo que tem de acontecer na próxima COP é os integrantes, as partes, os países, conseguirem compreender aquilo que os cientistas neste último relatório do IPCC gritaram, porque eles gritaram, foi um alerta vermelho que os cientistas deram, e as partes têm que conseguir entender que isto é muito sério, são problemas muito graves que têm que ser resolvidos muito rapidamente.
Ou seja, quando nós começámos a ouvir falar sobre as mudanças climáticas, há 10 anos, 20 anos, nós ouvíamos sempre, isto é o futuro, isto é um problema dos nossos filhos, não era? É um problema dos nossos netos, isto em 2100 vai acontecer aqui qualquer coisa de grave. Mas era sempre algo que estava muito distante. E o que os cientistas nos disseram agora é que todos os resultados de todas as investigações que eles estiveram a fazer, o resultado foi que o futuro está aqui, já, agora. E tudo aquilo que eram as previsões, tudo aquilo que eram os modelos climáticos que eles projetavam há 100 anos, estão a acontecer muito mais rápido e vão acontecer muito mais rápido. E olhando para o continente africano, que é o emissor com um impacto reduzido, digamos assim, comparativamente às nações industrializadas, o que é que se pode prever do continente africano neste contexto das climáticas? Eu acho que aqui o continente africano tem que olhar para isto das mudanças climáticas que está a acontecer no mundo inteiro e ver uma oportunidade. Acho que, eu acho que é isso. Oportunidade no sentido de introduzir reformas, digamos assim? Oportunidade de ter um desenvolvimento que seja sustentável. Não, pura e simplesmente, não cometer os mesmos erros que os outros países cometeram. Porque nós, neste momento, temos tecnologia, neste momento temos soluções, neste momento temos conhecimento suficiente para implementar as estratégias de mitigação e as estratégias de adaptação, que são nada mais, nada menos do que pegar num país maravilhoso, por exemplo, como é São Tomé e Príncipe, desenvolvê-lo, mas desenvolvê-lo de uma forma sustentável, que seja agradável a quem cá vive, agradável a quem queira visitar. E que queremos. Está a dizer que é preciso ter uma aposta em energias limpas, renováveis e afastar-se gradualmente das energias fósseis. Sem dúvida nenhuma, porque o principal problema aqui deste tema das mudanças climáticas é exatamente esta emissão dos gases de efeito de estufa, que nós ouvimos muito, não é? Os gases de efeito de estufa que ouvimos falar no CO2, não é só o CO2, há vários outros gases de efeito de estufa, mas os cientistas encontraram ali uma forma, que é o CO2 equivalente, de conseguir fazer estas contas. Convém dizer o dióxido de carbono. Convém dizer o dióxido de carbono, se eu começo aqui com fluorocarbonetos, as pessoas ficam muito... Mas lá está, os cientistas foi exatamente isso que fizeram. Encontraram uma forma fácil de fazer as contas destes inventários de emissões. E o que acontece é que a principal fonte de emissão de gases com efeito de estufa é exatamente este combustível fóssil. E o combustível fóssil aparece-nos a nós em forma de quê? Em forma de gasóleo, em forma de petróleo, em forma de gasolina e tudo aquilo que nós usamos para quê? Tudo aquilo que nós usamos para nos transportarmos, mas aquilo que nós usamos para produzir a nossa energia. E aqui em São Tomé e Príncipe, a produção de energia elétrica é praticamente através dos combustíveis fósseis. Contextualizar países arquipelágicos, como é o caso de São Tomé e Príncipe, insulares, que são mais propensos a estas questões de mudanças climáticas. Com toda a certeza. Exatamente. Aliás, São Tomé e Príncipe é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas. E é preciso que se tenha consciência disso para conseguir ser resiliente. Ou seja, se nós soubermos que isto nos vai acontecer, tivermos esse conhecimento e formos à procura de quais as soluções para conseguirmos ultrapassar este problema, com toda a certeza que nós vamos conseguir e vamos conseguir ser um país resiliente e logo um país mais feliz, com pessoas mais saudáveis, porque quando nós estamos a falar em vamos combater as mudanças climáticas, nós não estamos só a falar em termos, por exemplo, ambientais. Claro que sim, o ambiente somos todos nós, mas
nós também podemos pensar muito em termos de saúde pública. Porque quando nós dizemos que vamos reduzir o consumo de combustíveis fósseis aqui em São Tomé e Príncipe e vamos dizer que vamos reduzir em X% a produção de energia elétrica através dos combustíveis fósseis e vamos passar para as energias renováveis. O que nós estamos a dizer é que vamos deixar de queimar os combustíveis fósseis aqui na ilha. Logo, vamos deixar de produzir os gases que são nocivos para nós, que estamos aqui a respirá-los. Portanto, além de nós estarmos a fazer, além de estarmos a implementar estas estratégias de mitigação e de adaptação, nós, ao mesmo tempo, estamos a criar um mundo que é mais limpo, mais saudável, mais agradável. Na recente conferência realizada em Cabo Verde, numa coordenação africana sobre esta questão das mudanças climáticas, tendo justamente os olhos postos na COP26, foi referenciada a questão de que o continente africano carece de financiamentos para promover alternativas face às mudanças climáticas. Como encontrar financiamentos. Há um compromisso também da comunidade internacional de ajudar os países menos desenvolvidos na perspectiva de susterem essa questão das mudanças climáticas. Como é óbvio. E atenção que estas conferências são muito importantes para que depois esses financiamentos aconteçam. Agora, é preciso ter uma clara noção de uma coisa. É necessário que quando esses investimentos cheguem aos países, os países os consigam... Que sejam bem geridos. Exatamente. E que sejam geridos de forma a que as soluções certas sejam implementáveis. Porque, quer dizer, se nós pensarmos, vamos outra vez ao caso da energia, que é um exemplo muito bom. Nós temos aqui em São Tomé a produção de energia através dos combustíveis fósseis. É caro comprar os combustíveis fósseis, porque eles têm de ser importados, certo? E é cada vez mais caro comprar, porque eles estão cada vez mais caros, correto? Exato. Quando nós estamos a falar em energias renováveis, nós estamos a falar... Realmente, o investimento inicial é um investimento superior, mas quanto custa o sol aqui em São Tomé e Príncipe? Ou seja, são investimentos que, no imediato, são um bocadinho mais custosos de se fazer, mas o que é certo é que, a longo prazo, esse investimento financeiro vai se diluindo, porque não é necessário mais para depois termos a energia aqui do nosso lado. Os impactos das mudanças climáticas já são visíveis aqui em São Tomé e Príncipe. Aliás, segundo alguns estudos, o mar tem estado a engolir a terra. O país tinha 1000 e tal quilómetros quadrados. Há quem diga que agora está reduzido, deve estar em 900 e tal. E depois também há o compromisso por parte das autoridades nacionais no sentido de mitigar este fenómeno. Sobretudo a população que vive muito próximo do mar tem estado a constatar isto e há que encontrar alternativas que sejam resilientes, já que hoje isto é corriqueiro. É a palavra, não é? Porque essa palavra é realmente importante, porque Exatamente. é a palavra que nós temos que ter consciência que temos que ser, porque só sendo resilientes é que nós vamos conseguir ultrapassar os problemas. E tem que se encontrar formas de resolver problemas dessas populações que estão muito próximas do mar. Né? Exatamente. E São Tomé e Príncipe não está fora disto e acredito que naquilo que se vai apresentar, São Tomé e Príncipe, justamente na sua comunicação que vai fazer sobre o NDC, será isso? NDC, justamente. As contribuições nacionalmente determinadas. Determinadas terá que ter uma fundamentação séria para que encontre alternativas fortes. Exatamente, porque é exatamente isso que eu estava a dizer da resiliência. Nós temos de saber o que lá vem,
temos que saber o que é que vai acontecer para conseguirmos agir a tempo. E uma das coisas que nós sabemos já que está a acontecer aqui em São Tomé e Príncipe, mas também está a acontecer no mundo inteiro, porque isto das mudanças climáticas é geral para todo o mundo. Nós sabemos que com o aumento da temperatura, porque, vamos lá ver, nós estamos a libertar uma quantidade gigante de carbono para a atmosfera, carbono que está armazenado na crosta terrestre há milhões de anos. Milhões de anos. E nós agora, de repente, desde que começou a era industrial, nós estamos a pegar nesse carbono que estava debaixo do solo, ali guardadinho, e estamos a queimá-lo e a libertá-lo de volta para a atmosfera. E isto o que está a acontecer é que com essa emissão de gases com efeito estufa, com essa emissão de carbono para a atmosfera, nós estamos a criar como se fosse um cobertor extra no nosso planeta e a temperatura se está a aumentar. A temperatura média do planeta já aumentou 1 grau. Eu até costumo dizer nas minhas aulas de climatologia que eu, quando comecei a dar aulas, a temperatura média da superfície terrestre era 15 e agora são 16. Portanto, nós sabemos que isso está a acontecer. Temos dados concretos que nos dizem. Ora, quando a temperatura está a aumentar no mundo inteiro, uma das coisas que está a acontecer é aquele polo norte e aquele polo sul que nós vemos as imagens na televisão, cheio de gelo, o gelo está em altura. Quando o gelo derrete, ele vai cair no mar. É quando nós pomos um cubo de gelo num copo cheio de água, o que é que acontece? Ele transborda. Ele vai transbordar. Então, o que nós estamos a fazer neste momento, com este aumento da temperatura, é nós estamos a adicionar água ao mar. E essa água depois vai ter que parar a algum lado. E o que está a acontecer é que o aumento do nível médio das águas do mar, por causa do derretimento destes polos e por causa da expansão também do próprio mar que está a aquecer, vai fazer com que o mar entre pelas zonas costeiras. Tanto com um aumento progressivo normal, mas também com as tempestades. Com as tempestades que são mais violentas e que vão destruir as infraestruturas quando vêm forte. Não é? Destroem muros, destroem casas, destroem escolas, que já aconteceu aqui em São Tomé e Príncipe. Portanto, nós sabendo que isto está a acontecer, então nós temos que encontrar estratégias de adaptação que protejam as populações que estão ali vulneráveis. Estão vulneráveis porque estão junto ao mar, num sítio que nós sabemos daqui a 10, 20, 30 anos não vai mais existir em solo seco. Exato. Quando se olhar da questão da contribuição nacionalmente determinadas sobre esta questão das mudanças climáticas, há um acordo que estabelece comumente que se mantenha o aumento da temperatura global a 1,5. Assim, mas há quem fale em 2 graus Celsius, mas há uma previsão 1,5 de 1,5, portanto, graus Celsius. Acha que esse compromisso será rebatível na COP26? Isto para mim que tenho os números, não é? Que leio os relatórios, é complicado de se dizer. Mas a verdade é que o caminho que nós estamos a seguir, o caminho que nós humanidade, ou seja, que nós, o conjunto de todos os países, o que nós estamos a fazer não é claramente o suficiente para conseguirmos limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau. Porquê é que os cientistas puseram esse limite? Porquê é que eles disseram, atenção, acima de 1,5 grau nós não queremos ir? Nós não queremos ir porque nós não conseguimos prever exatamente a gravidade das consequências. Porque depois isto é um ciclo. No mundo há alguma coisa que não esteja interligado? Mesmo nós aqui em São Tomé, somos uma ilha, com certeza que sim, mas estamos ligadas ao resto do mundo, porque nós temos os oceanos, temos a atmosfera, nós temos as correntes, tudo está interligado e no nosso planeta tudo está interligado. E quando nós dizemos que acima de 1,5 grau é difícil de prever, porque nós não sabemos exatamente o que acontece se o solo permanentemente gelado que existe lá em cima, nas Rússias, se aquilo tudo descongelar e libertar todo o metano que está por baixo do solo,
as consequências podem ser desastrosas. Então os cientistas dizem, atenção, 1,5 grau é aquele limite em que nós podemos ir com consequências que podem ser, com estas estratégias de adaptação, podem ser assumidas. Tudo o que seja acima é difícil e vai ser grave. E é isso que, quando forem agora para a COP26, é isso que têm que levar na mente. Nós temos, como humanidade, temos que fazer todos os possíveis para não aumentarmos acima de 1,5 grau, mas estamos muito longe disso. Estamos muito longe. Aqui em São Tomé e Príncipe, apesar de todo este problema, mas também temos outras questões que são com a destruição dos inertes. Estamos a constatar o abate indiscriminado das árvores. Estamos a constatar também o abate de algumas espécies que protegem a nossa biodiversidade, e tudo isto também contribui para mudanças climáticas. Portanto, é um facto e já é visível. E então, portanto, como uma pessoa que de facto está a lidar com isto, que conselhos daria no sentido de travar ou estancar este fenómeno? Primeiro é preciso perceber porque é que isso é tão grave. Nós temos que, de uma vez por todas, entender que a floresta é aqui a nossa... Não será porque a pressão humana encontrar alternativas para as pessoas que vivem exclusivamente da floresta? Exatamente. Encontrar alternativas, fazer uma gestão sustentável da floresta, porque as pessoas podem continuar a viver da floresta. A floresta dá-nos imensas coisas. É o que eu costumo aqui dizer muitas vezes, que é quando nós pensamos em biodiversidade e pensamos naquilo que a biodiversidade nos dá, a resposta é tudo. Porque a biodiversidade dá-nos o ar que respiramos, porque são as árvores que transformam o dióxido de carbono em oxigênio, mas também nos dá a roupa que nós vestimos, dá-nos os medicamentos que nós tomamos, dá-nos todos os alimentos que nós consumimos. Portanto, a biodiversidade é tudo aquilo que é necessário para nós sobrevivermos, porque nós somos parte da biodiversidade. Quando nós estamos com estas ações de destruição da biodiversidade, nós estamos nada mais, nada menos do que com ações de destruição para nós próprios. Porque se nós não tivermos essa base de sobrevivência, que é a base que nos dá a nossa própria sobrevivência, ou seja, nós não conseguimos sobreviver se não existir floresta. Porque é a floresta que nos limpa a água, é a floresta que nos puxa a água do céu. Porque com a evapotranspiração, em sítios onde não há árvores, em sítios onde não há floresta, chove muito menos. E esse papel que a floresta tem é um papel que é essencial. Em termos de mudanças climáticas, a floresta é essencial porquê? Porque nós, por um lado, temos as emissões de gases com efeito estufa e, por outro lado, temos os sumidouros, temos aqueles que conseguem retirar esses gases com efeito estufa da atmosfera, que fazem o equilíbrio do planeta. Enquanto nós colocamos na nossa atmosfera o CO2 pelos transportes, pela energia, pelos resíduos que produzimos, as florestas estão a fazer o contrário. Estão a retirar o dióxido de carbono da atmosfera e estão a voltar a colocá-lo no solo. Ora bem, quando nós vamos para a COP26, nós vamos com duas coisas. Vamos com uma que é aquilo que São Tomé emite e aquilo que São Tomé sequestra. E São Tomé ainda é um país que sequestra carbono, ou seja, esta diferença ainda é uma diferença para o bem, mas está a aproximar-se muito rapidamente do ponto X, do ponto em que São Tomé vai libertar mais dióxido de carbono do que aquele que sequestra com as florestas. E por dois motivos. Primeiro, está a aumentar as emissões e, segundo, está a cortar aquilo que faz o sequestro de carbono, que são as árvores. E isto é uma coisa que São Tomé tem de se preocupar, que é manter este balanço. Manter o balanço significa, por um lado,
cortar nas emissões, não emitir tanto, inverter esta tendência de subida das emissões, mas, pelo outro lado, conservar a floresta, replantar, fazer ações de replantação. Corta-se uma árvore, tudo bem, as árvores são essenciais para nós e temos que as cortar, mas cortamos uma e plantamos 10. E, portanto, estas ações são essenciais para conseguirmos manter este equilíbrio. Temos que pensar que podemos, sim senhor, usar aquilo que a natureza nos dá, porque é assim que nós vivemos, mas também temos que dar de volta à natureza. E era aquilo que os nossos pais, aquilo que os nossos avós faziam, e é aquilo que nós, com esta desconexão, não estamos mais a fazer. São Tomé e Príncipe tem um território marítimo vastíssimo e é vítima de muitas ações destrutivas de seres humanos, nomeadamente na distribuição de alguns habitats dos seres vivos marinhos, na lavagem dos tanques dos navios petroleiros, e cujas consequências são incalculáveis, e para além de outras ações também militares não pacíficas. Tudo isto também contribui para mudanças climáticas. Bem, tudo o que seja a libertação destes gases com efeito estufa e tudo o que seja a destruição das florestas e dos oceanos, que são os principais sumidores, os principais sequestradores de dióxido de carbono, tudo isso contribui para as mudanças climáticas. Portanto, se nós estamos com ações contra a floresta, nós estamos a contribuir para as mudanças climáticas. E também temos que olhar para o mar, exatamente. E temos que olhar para o mar, porque existem dois grandes sumidores dos gases com efeito de estufa. O primeiro é as florestas, o segundo são os oceanos. E os oceanos são parte fundamental nisso. Um dos grandes problemas no mundo inteiro, não é só em São Tomé, no mundo inteiro, estas ações destes grandes navios de carga são muito danosas para os oceanos, assim como é, por exemplo, a libertação direta dos resíduos para os oceanos. E uma das coisas que nós podemos fazer como humanidade, porque assim, os navios andam de um lado para o outro por alguma razão. Eles não andam se aquilo não lhes der vantagens financeiras para andar. Então, toda esta movimentação, este consumismo desmedido que o nosso planeta tem vindo a assistir nestes últimos anos, é isso que está a fazer com que existam estas operações danosas para o nosso ambiente. Porque este elevadíssimo número de cargueiros a transportar coisas como, ainda falávamos agora na formação, por exemplo, agora apareceu aqui, não é? A água Bom Sucesso, que é uma água aqui nacional de São Tomé e Príncipe, mas durante muitos anos a única opção que existia para se beber água engarrafada aqui em São Tomé era a água que era importada. Ora, era uma pergunta que eu muitas vezes me fazia, então, mas a água em São Tomé não é boa? Eu duvido muito que a água em São Tomé não seja mais pura do que em qualquer outro sítio do nosso planeta. E, portanto, estes hábitos de consumo, a população tem que perceber que não podem continuar. Uma das coisas que nós temos de incentivar, e temos de incentivar como povo, como jornalistas, como cidadãos, é olhar mais para aquilo que é local, consumir mais aquilo que é nosso, para não existir esta necessidade de termos estes navios a transportarem coisas que, na verdade, não são aqui muito essenciais. E depois nós chegamos a uma praia e vemos os resultados dessas importações ali espalhados por todo lado e que não é... Os plásticos e as latas e que não é bonito de se ver. Na abertura deste programa fiz referência que está a orientar uma formação dedicada aos profissionais da comunicação social, incidindo nas questões das mudanças climáticas. E os fazedores da opinião, como são os jornalistas, têm uma missão fundamental de sensibilizar a opinião pública sobre
o impacto das mudanças climáticas? Na verdade é fulcral este papel dos jornalistas, porque repare, isto das mudanças climáticas é algo que é extremamente difícil de explicar. E nós vamos ter aqui um programa longo e mesmo assim eu tenho a certeza absoluta que os telespectadores lá em casa vão ficar com muitas dúvidas, porque são fenómenos tão complexos, são tão complicados, porque envolvem, na verdade, tudo o que é o nosso planeta. Olha, só para dar um exemplo, não é? Os cientistas, para conseguirem perceber a dimensão deste fenómeno, tiveram-se de juntar neste painel intergovernamental para as mudanças climáticas, no IPCC, que são milhares de jornalistas, cada um com a sua especialidade, e que se juntam para tentar entender como é que tudo aquilo se interliga. É difícil, é complexo explicar isto. E se é complexo, se é difícil, o cidadão comum não vai ler um relatório de 4.000 páginas que o IPCC lançou. O cidadão comum tem como sua principal fonte de informação os jornalistas, os meios de comunicação social. O cidadão ouve as notícias, ouve as reportagens, lê as notícias nos jornais, na televisão, nas rádios. E então são esses profissionais que têm esta tão importante missão de transmitir este conhecimento. Porque só uma sociedade que está devidamente informada, que esteja preocupada, só uma sociedade assim é que é uma sociedade que é capaz de implementar as medidas de mitigação e as medidas de adaptação que são tão necessárias para esta resiliência. Só assim. Então, os cientistas, para conseguirem transmitir esta informação, eles próprios têm de saber transmitir essa informação. Eles próprios têm de conseguir olhar para algo que é a notícia do dia e conseguir explicá-la em termos de mudanças climáticas, que foi uma coisa que nós trabalhámos muito com eles nesta formação e que deu um resultado já imediato. Ou seja, um jornalista tem que ir ao sabor daquilo que está a acontecer, certo? Nós também não podemos estar a falar de mudanças climáticas todos os dias na televisão sem existir um motivo, sem existir um gatilho. E foi muito engraçado ver os resultados a formação ainda não terminou, mas já conseguimos ver esses resultados. Vai haver um passeio ciclista no domingo aqui em São Tomé. Exatamente. E eu ontem fiquei tão contente a ler uma notícia que saiu num dos meios de comunicação social aqui em São Tomé e comecei a ler a notícia e comecei a ler. Sim, senhora, vai acontecer em São Tomé e Príncipe o passeio ciclista num contexto em que as mudanças climáticas estão na ordem do dia, tentarmos evitar as causas das emissões através das motas e dos carros torna-se cada vez mais premente. E então, o jornalista que está ali a acompanhar a nossa formação conseguiu olhar para a notícia do dia, que era o passeio ciclista que vai acontecer, e conseguiu explicar um bocadinho das causas e das soluções que nós podemos implementar relativamente a esta problemática das mudanças climáticas. E eu acho que é isto que tem de continuar a acontecer aqui em São Tomé, porque nós temos que começar a ficar alerta sobre estas causas, alerta sobre estas consequências, para conseguirmos implementar as soluções, porque na verdade depende de cada um de nós, e ninguém pode ser desresponsabilizado por isto. Nós temos muito esta mania de dizer, a culpa é das empresas, a culpa é do governo, a culpa é dos outros países, a culpa é sempre de alguém, menos nossa. E não é verdade. Nós temos que pensar que, por mais pequena que seja a nossa ação, é uma ação que vai contribuir diretamente para estas estratégias, para esta redução, para esta mitigação, para esta adaptação, mas é algo que também vai dar o exemplo a outras pessoas que se juntam à nossa causa e, em conjunto, vamos ter, com toda a certeza, um mundo melhor. E já não é só para os nossos filhos e para os nossos netos, é também para nós.
O que é que espera desta formação aos jornalistas, aos profissionais da comunicação social? Exatamente, é isso que eu espero, aquilo que já está a acontecer, e por isso é que eu fiquei tão contente ontem. É exatamente isso que eu espero. Eu espero que eles fiquem alerta para o problema. Alerta. E que consigam transmitir este alerta à população. Que consigam explicar às pessoas que nós temos que começar muito seriamente a pensar neste problema como um problema grave. E temos que começar a pensar que este problema tem de ser resolvido e que para isso temos que implementar estas estratégias de redução. Estratégias de redução é deixarmos de andar tanto de moto ou de carro. Se calhar para irmos num bocadinho podemos ir a pé, ou podemos ir de bicicleta, ou podemos encontrar aqui uma forma de empreendedorismo e termos um bocadinho aqui mais de transportes coletivos. Mas se calhar também podemos ter um bocadinho mais de cuidado na eficiência energética, gastarmos menos energia. Podemos ter aqui cuidado com a nossa alimentação e em vez de estarmos a comer coisas importadas, comer mais coisas aqui locais e ficarmos aqui nos produtos locais que ainda por cima são maravilhosos. E temos que começar a olhar para estas estratégias de mitigação, como é que reduzimos as emissões e depois como é que nos adaptamos, como é que vamos conseguir ultrapassar estas consequências e estes impactos e como é que nós vamos conseguir que a população mais vulnerável não sofra tanto com as mudanças climáticas. E quando eu digo esta população mais vulnerável, não é só aquela população que está nas zonas costeiras, porque com esta alteração, por exemplo, do regime das chuvas, antes não se costumava dizer que a chuva era à hora certa. Exato. Não era? Aquilo nós sabíamos que, não sei, agora vou inventar um bocadinho, mas às 5 da tarde vai chover, e chovia. E agora nós sabemos que isto está a ficar destabilizado. O padrão da chuva já não é igual. E isso influencia o quê? A agricultura. Influencia a agricultura. E nós agora começamos a ver problemas na agricultura. Começamos a ver que, de vez em quando, os alimentos começam a escassear. E este é um problema que atinge as populações, por exemplo, as mais pobres, mais vulneráveis, que depois não têm possibilidade de ir comprar o alimento mais caro e de se alimentar. Neste caso, mais barato, não é? Mais barato. Olha, perguntava, a pobreza de espírito e material podem influenciar grandemente a mitigação das mudanças climáticas? Esta pergunta é engraçada, porque realmente é assim, este é um problema tão grave que, se nós não olharmos todos e contribuirmos todos para a solução, é um problema que não vamos conseguir resolver. E para isso não pode existir pobreza de espírito. E para isso nós temos que estar motivados o suficiente para termos a vontade, desculpem, para termos a vontade de implementar. Porque a verdade é que continuarmos com aquilo que sempre fizemos durante não sei quantos anos é mais confortável do que mudar. Mudar dá trabalho. Mudar dá trabalho. Mas nós temos que ter a consciência que se não mudarmos, não vamos ter futuro. Ou não vamos ter um futuro que é igual àquilo que nós temos hoje. Porque vamos deixar, eu dou um exemplo muito simples, nós temos agora com as mudanças climáticas um problema grave em termos de correntes oceânicas. E as correntes oceânicas são aquilo que faz com que aqui em São Tomé e Príncipe seja uma zona com imenso peixe. Se isso muda, e se nós deixamos de ter tanto peixe aqui, já é visível. Se nós deixamos de ter isso, temos um problema gravíssimo. Se nós deixarmos de ter floresta, ou se danificarmos demasiado a nossa floresta, nós vamos deixar de ter chuva. Quem é que consegue passar sem água? Não conseguimos passar nós, que a bebemos, não conseguem passar os alimentos que nós necessitamos para comer, não conseguem passar os animais que nós necessitamos para comer. Portanto, nós temos de olhar para este problema e temos de dizer, ok, o que é preciso para resolver? E temos de ir à luta, temos de resolver. Portanto, tudo o que não seja
diretamente ligado para esta solução, nós temos de encontrar formas de desaparecer. Portanto, é basicamente isso. Ou seja, é um problema que é mundial, que alguns países já estão muito engajados para resolver, mas a maior parte dos países ainda não está, e temos que estar todos na mesma página, porque o mundo é de todos, e se a solução não for de todos, todos nós vamos sofrer. Isto foram muito todos, mas eu acho que deu para perceber o que eu quero dizer. Temos que todos contribuir, porque este é um problema grave que nos afeta a todos. E temos que resolver isto nos sítios onde eles se resolvem. E esta COP é um sítio privilegiado, portanto é o sítio onde todas as nações se unem, todas as partes se unem e decidem em conjunto o que é que cada um deles vai fazer relativamente a este problema das mudanças climáticas. E temos alguns países que se portam mal, claro que sim, olhem o Brasil, agora nesta conferência das Nações Unidas, não é? O presidente do Brasil até teve de... Bolsonaro, o Bolsonaro teve de almoçar na rua, porque lá está, aqui também em comparação com o problema da Covid-19, não quis tomar a vacina, não acredita na vacina, e para entrar nos restaurantes é necessário o certificado de vacinação. Há um problema, portanto, estamos a falar de que é preciso encontrar equilíbrios para haver sustentabilidade. Agora, como manter equilíbrio quando há variáveis diversas em diversos contextos, nomeadamente de desenvolvimento, de compreensão, porque aquilo que se vê numa determinada nação, mesmo que ela seja pobre ou rica, não é mesmo que se vê na outra, mesmo da questão dos níveis de compreensão, etc. Acha que passará por uma questão de sensibilização, uma questão de educação também da população e etc., para que haja de facto este equilíbrio? Referiu-se anteriormente que não há equilíbrio em todos os países. Uns fazem isso, outros fazem o contrário, e de facto vamos caminhar isso por muitos anos e não conseguimos atingir objetivos que nós desejamos. Eu sou uma otimista. Eu não acredito que nós não vamos conseguir. Não. Conseguir. Vamos conseguir. Mas levará muitos anos. Vai levar muitos anos. Nós queremos conseguir quanto cedo possível. Exatamente. Ou seja, o que eu acredito, e eu acho que vai ser muito o que vai acontecer aqui nesta COP26. O que tem acontecido nos últimos 2 anos, 3 anos, é um agravamento destes fenómenos extremos e está a atingir a todos. Enquanto que há, se calhar, 10 anos, quem sentia mais eram estes países mais vulneráveis, por exemplo, aqui em África ou no sul, na América do Sul. E também na Ásia. E também na Ásia, mas agora está a afetar todos. E já não existe nenhum... Olha, eu não sei se aqui foi reportado o problema gravíssimo que aconteceu na Alemanha. Reportamos. Muito bem. E então, o que é que aconteceu na Alemanha? Foi exatamente um evento extremo, uma inundação que matou mais de 100 de pessoas e que levou a que a Angela Merkel dissesse que ia levar muito mais a sério as mudanças climáticas. E quando nós temos um punhado destes países a dizer, não, atenção, temos mesmo que fazer, os outros começam todos a seguir. Agora, eu sei que as metas que nós temos são difíceis de cumprir, mas elas estão a ser desenhadas. São Tomé também já desenhou as suas e vai apresentá-las agora na COP26. Sim, no caso, portanto, da NDC. Exatamente, nas contribuições nacionalmente determinadas. É aquilo que São Tomé e Príncipe promete fazer para ajudar a contribuir para a solução. E o que aconteceu nestes últimos anos foi um alerta. O António Guterres disse mesmo, atenção, isto é um alerta vermelho. É um alerta vermelho. E este alerta vermelho está a ser compreendido por muitos países. Mas o receio é que não se fique apenas na retórica. Pois. Isto é porque é que nós temos esse receio? Porque as últimas conferências assim aconteceu. Mas a verdade é que o discurso que existia antigamente era um discurso do vai acontecer.
E esse discurso é muito, ou seja, em termos de ser humano, infelizmente o que eu vou dizer é feio, mas é verdade. Em termos de ser humano, se nós dizemos, epá, vai-me acontecer aqui agora, calma. Se for uma coisa muito distante, uma coisa de 50 anos, 100 anos, 150 anos, ninguém liga. O impacto é reduzido. Exatamente. Mas como está a acontecer agora, as consequências são muito visíveis, o alerta dos cientistas é muito grave, eu tenho fé de que as nações realmente vão entender que é urgente mudar, porque se não mudarmos, as consequências vão ser próximas e graves. E quando eu digo as consequências vão ser graves, vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente. Vão existir muitos fenómenos de migração. E se nós dizemos agora que estes fenómenos são gravíssimos, por exemplo, na Europa, quando temos 1.000 ou 2.000 refugiados a chegar, quando começarem a chegar milhões, como é que vai ser? Porque as pessoas que vão estar em territórios onde não é possível sobreviver, as pessoas não se vão ficar a morrer. As pessoas vão tentar ir para um sítio que ainda sustente a vida. E este é um problema tão sério e que já está a acontecer, atenção, eu não estou aqui a falar de algo que é teórico. Já existem países, ilhas, no Pacífico, que têm, que são muito baixinhas, não é? E que com esta subida do nível médio das águas do mar, sabem, algumas já desapareceram, e sabem que vão desaparecer nos próximos anos. Então, já há países a comprar terreno em outros países para conseguirem colocar lá a sua população quando for completamente impossível a população viver nos países deles. Ou seja, estes fenómenos que os cientistas diziam que eram daqui a 100 anos, são fenómenos que os cientistas nos estão a dizer que estão muito mais próximos do que aquilo que eles previam antes. E quando temos um problema tão grave que pode ir bater à porta de qualquer país, quer na ótica de termos um território que já não sustenta a vida, como na ótica de termos um território que sustenta a vida, mas agora em vez de sermos 50 milhões vamos passar a ser 300 ou 400 milhões. Os países estão a começar a compreender a problemática disso e eu tenho fé. Tenho fé de que vamos chegar a um acordo que seja o acordo de ir na direção certa e começar a cortar radicalmente nas emissões, começar a olhar para os nossos oceanos e começar a olhar para as nossas florestas e começarmos a fazer o trabalho contrário que temos feito até agora. Porque nós até agora, com esta desconexão que temos com a natureza, só destruímos. Nós só estamos a destruir. Destruímos para fazer as casas, destruímos para fazer as estradas, destruímos para fazer os prédios, destruímos para mandar comida a 3.000 quilómetros de distância, destruímos para tudo. E agora está na altura de fazermos um contrário. Agora está na altura de regenerar, de voltar a dar à natureza o seu esplendor, porque isso com toda a certeza vai nos dar mais saúde, mais felicidade. Aqui em São Tomé, com toda a certeza, vai nos dar também renda, porque existem muitos trabalhos, muitos empregos que estão associados a esta nova forma de olharmos a economia verde. É um contrato com a natureza, digamos assim. E que não podemos quebrar. Olha, neste contexto adverso que estamos, em que estão a escassear recursos financeiros, refiro-me concretamente à ajuda pública ao desenvolvimento, devido a uma série de fatores endógenos, exógenos, e que nem sempre é fácil mobilizar ajuda pública ao desenvolvimento. Acha que é possível mudar recursos financeiros para fazer com que se cumpra as estratégias que estão a ser definidas? Eu acho que sim, ou seja... Porque revelou-me um grande otimismo, mas perante este contexto adverso, onde é que se pode encontrar este grande otimismo? Este grande otimismo consegue-se encontrar nas oportunidades que existem relativamente a este
esta regeneração do planeta. Eu posso dar, vou dar um exemplo muito simples. O exemplo dos resíduos. O exemplo dos resíduos, os resíduos aqui em São Tomé e Príncipe é um dos grandes contribuidores para a causa das mudanças climáticas. Nós temos os resíduos a serem completamente desaproveitados aqui em São Tomé, ou maioritariamente desaproveitados, quando podíamos estar aqui a encontrar focos de empreendedorismo que levassem a esta valorização de todos aqueles resíduos que nós deitamos fora. Eu costumo dizer que resíduos é só a palavra errada no sítio errado, porque 99,9% daquilo que nós deitamos fora tem uma nova vida, se nós conseguirmos olhar para aquilo com novos olhos. Não com os olhos de eu não quero mais isto, vou deitar fora, não quero saber mais o que é que acontece, mas com os olhos de eu não quero mais isto, mas o que é que eu posso fazer para que isto tenha valor? E nós conseguimos fazer isso em tudo. São Tomé e Príncipe tem maioritariamente resíduos orgânicos, certo? É aquilo que tem mais peso na caracterização dos resíduos. E neste momento o que é que se está a fazer? Praticamente nada. Os resíduos orgânicos, se forem geridos de uma forma sustentável, se forem geridos de uma forma valorizável e com olho no empreendedorismo e na geração de renda, nós conseguimos muito facilmente, com processos simples de compostagem, de vermicompostagem, processos que precisam de trabalho, mas não precisam de financiamento, não precisam de grandes equipamentos, não precisa de ser assim uma estratégia que seja demasiado cara. Não, é um pouco de conhecimento com muita vontade. E este pouco conhecimento com muita vontade pode dar origem a um novo produto que é o fertilizante. Porque depois nós na agricultura nós usamos os fertilizantes azotados. Nós colocamos nos nossos alimentos produtos químicos que muito facilmente poderíamos ir buscar de forma natural ao fazermos aquilo que a Terra já faz, porque o planeta Terra faz isso. Se nós deitarmos uma casca de banana para o chão, passado uma semana já não está lá, porque já foi biodegradada de forma natural. É ajudarmos. Vamos pegar nesses resíduos e em vez de os colocarmos num sítio que vai contribuir para a degradação ambiental, vai contribuir para os gases de efeito de estufa, vai contribuir para contaminar os solos, para contaminar as águas e a comida que nós comemos e o ar que nós respiramos, e vamos transformar isso, ajudar o nosso planeta e criar um novo produto que é comercializável e transformá-lo em fertilizante que pode ser usado na agricultura. E este é um exemplo. Esta é uma das chaves de solução. É uma. Atenção que para as mudanças climáticas não existe uma solução. Há quem diga, então mas vá lá, qual é a solução para resolvermos isto? Eu digo, não. Impossível isto ser só com uma solução. O problema é tão complexo, o problema é tão complicado que não existe uma. Existem várias, existem muitas soluções. Muitas. Uma delas é isso, valorizarmos os nossos resíduos. A outra é olharmos para a floresta e fazermos estas ações de replantação, de reflorestação e diminuirmos a quantidade de energia que gastamos e usarmos novas formas de transporte e não usarmos tanto os transportes com combustíveis fósseis e consumirmos localmente. Enfim, existem uma série destas estratégias de mitigação e de adaptação que cabe a cada um de nós implementar no seu dia-a-dia. E não é assim tão difícil. É preciso vontade, sim senhora. Mais uma vez, um bocadinho de conhecimento, muita vontade e nós conseguimos. Conseguimos aqui em São Tomé e conseguimos no mundo inteiro. Temos é que, eu acho que não falei há bocado de uma coisa que é chave e que você disse, que é a educação. Nada se consegue nesta vida sem educação. É a base de tudo. Temos que saber para conseguir resolver, porque se nós não sabemos que o problema existe, como é que vamos resolver? Não conseguimos. Então temos que ter estas ações de educação, de sensibilização, de capacitação, e isto que nós estamos aqui a fazer neste projeto com os jornalistas tem de ser feito com os estudantes e com os professores e com os governantes e com as organizações não governamentais, com
Todos. Todos nós temos que ter este conhecimento para todos nós metermos a mão na massa e contribuirmos. E se formos um bocadinho inteligentes e começarmos ali, até conseguimos ganhar dinheiro com isso e conseguimos fazer uma vida em termos financeiros estáveis, não é? Que tiramos com essa ajuda preciosa que precisamos de dar ao nosso planeta. Sermos cada vez mais sustentáveis. Sim. É a palavra. Eu sei que está um bocado gasta. Infelizmente. Infelizmente. Tanto se fala, não sei o que é sustentável, mas eu não me canso de usar essa palavra, porque é a sustentabilidade que nos vai levar àquilo que nós queremos, que é o desenvolvimento. Se nós fizermos um desenvolvimento que não é sustentável, nós não vamos ter condições para termos um futuro risonho. E é isso que queremos, não é? Sorrisos. Exato. Acho que em tudo isto, hoje, muito se fala no funilamento da dimensão do género. E como é que se pode equacionar esta dimensão do género no equilíbrio sustentável? Do género... Estou a género, tanto em termos de paridade... Entre homens e mulheres. Exatamente. Mulheres ao poder. É verdade, muito se fala nas questões de género aqui nas mudanças climáticas e, na verdade, quando nós estamos a falar em mudanças climáticas, dizemos sempre que as mulheres e as meninas sofrem mais com estas consequências. Normalmente são elas que têm de ir buscar a água, normalmente são elas que têm de fazer estes trabalhos associados a estas consequências das mudanças climáticas. Mas a verdade é que as mulheres e as meninas, e há vários casos de estudo em vários países em que, agora peço imensa desculpa aos homens, mas as mulheres costumam ter muita criatividade em encontrar soluções. E elas têm aqui... Mas o homem não. Eu pedi desculpa. Mas quando o homem pescador vai à faina, ele não encontra alternativa, com a tempestade e por aí fora, mas acaba por trazer o peixe. Acaba por trazer o peixe. Pronto, eu não excluí completamente, mas o que é certo é que as mulheres costumam ter esta capacidade de conseguir dar a volta à situação e encontrar aqui soluções. E muitos projetos que têm estas implementações destas estratégias partem precisamente das mulheres, das meninas. Mas igualdade. Igualdade significa que os homens também têm que contribuir. Isto é, igualdade é 50-50. Isso entra, talvez, embora numa brincadeira, no NDC, né? No NDC. Exatamente. Olha, professora Cândida Leonor, o nosso muito obrigado. Cândida Leonor Rocha, a professora da Universidade Lusófona, com doutoramento em Engenharia do Ambiente, sobretudo em mudanças climáticas, está no país no âmbito do projeto Cumprindo a Promessa Climática em São Tomé e Príncipe, está justamente a orientar uma formação dedicada aos profissionais da comunicação social de São Tomé sobre as mudanças climáticas. O nosso muito obrigado por ter estado aqui connosco. Enquanto estiver cá, saiba que podemos conversar consigo mais vezes e é sempre bom. Essas questões das mudanças climáticas são tão apaixonantes, não é? Eu sei que falo disto um bocadinho com paixão, se calhar um bocadinho mais, mas a verdade é que precisamos de mais pessoas a virem para aqui, para este nosso lado, para conseguirmos cumprir a promessa climática. E eu peço a todos que estão aí em casa, se me permite, que sigam, por exemplo, as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram,
promessa climática, onde nós vamos libertando estas informações, onde vamos explicando, vamos respondendo a questões. Temos também, agora vamos alimentar o site do Comitê Nacional para as Mudanças Climáticas, o www.cnmc.gov.st, e vão acompanhando, porque a informação é a chave para a resolução deste problema. E como é que surgiu este projeto Cumprindo a Promessa Climática em São Tomé e Príncipe? Este é um projeto que tem implementação nacional pela DGA e é um projeto que é a Direção-Geral do Ambiente. A Direção-Geral do Ambiente, exatamente, e é financiado pelo PNUD. E também tem aqui a parceria NDC envolvida. Portanto, é financiamento... A NDC internacional ou nacional? Aqui a parceria NDC. Pois. Então, olha, muito obrigado uma vez mais, Cândida Leonor Rocha. Sucesso na sua carreira docente e também noutros ângulos da sua vida, esperando que tenhamos sempre essa possibilidade de conversar consigo. Estou a dispor. Telespectadores, nosso muito obrigado por terem estado connosco nesses minutos. Voltamos na próxima edição.